Bom, agora eu estou gravando, boa noite de novo. Como eu coloquei para gravar o nosso encontro, eu queria sugerir que vocês, desde que quisessem ter a sua privacidade respeitada, desligassem as câmeras. Caso queiram falar, podem ligar a câmera, mas ela vai estar sendo gravada. E também gostaria que vocês, durante a minha fala, mantivessem o microfone desligado. Não há nenhum problema de vocês ligarem o microfone e conversarem comigo. Eu acho que, inclusive, esse nosso momento permite isso. Então, essa tecnologia permite a conversa, ela é uma tecnologia de reunião virtual, muito apropriada para uma aula. Enquanto eu estiver aqui, eu estou vendo aí algumas mensagens, e daqui a pouco eu abordo essa questão, Liliane, do Socrative. Então, com relação à metodologia, eu vou tentar dialogar primeiro com as mensagens escritas, se eu estiver nessa tela. Quando eu estiver nessa tela, eu estou vendo, eu consigo ler tudo que aparece no chat. Mas eu vou compartilhar minha tela também do computador. E aí eu não vou estar vendo o que aparece no chat. Eu digo que se vocês quiserem perguntar alguma coisa enquanto eu estiver fazendo a exposição, podem fazê-lo. Aí ativem o microfone, falem, digam que querem fazer a pergunta, eu interrompo e você entra com a dúvida. Mas se também quiser esperar, escreva no chat, assim que eu sair da apresentação da tela, eu volto ao chat e leio a pergunta que você fez. Tal qual aconteceu com a Liliane agora. Enquanto eu estava falando, ela já postou uma pergunta, eu já li, eu já vou abordá-la, né? Então já vou voltar a essa questão. Então, a primeira coisa metodológica que eu queria combinar com vocês é que mantenham os microfones desligados, mantenham as câmeras desligadas, tudo está gravando. Se você não se incomodar, quiser aparecer, quiser colocar seu rosto, falar, fazer uma pergunta, não tem problema, será muito bem-vindo, inclusive. Agora, se não, mantenha o microfone pelo menos fechado. Dito isso, eu explicava para vocês a minha metodologia. Aí tem gente com o microfone aberto. Giovana Ferreira, seu microfone está aberto. Márcio Donizete, microfone aberto. Eu vou fechar o microfone aqui de quem tiver com o microfone aberto. Ou alguém aí já fechou também. Obrigado, gente. Eu, então, como salientei, vou explicar a minha metodologia de aula. O que eu quero fazer com vocês é, primeiro, dar um passo atrás. Na nossa progressão da disciplina língua portuguesa, eu, na aula passada presencial, praticamente terminei o tópico comunicação. O tópico comunicação é o primeiro tópico do programa, tal e qual eu distribuí a partir do plano de ensino. E, nesse momento, eu preferi, como eu dizia, dar um... Aí, cuidado, não desliguem meu microfone, por favor. O que eu fiz nesse momento? Eu postei já no Classroom um vídeo com a explicação do nosso tema comunicação. Então eu dei um passo atrás, eu vou compartilhar com vocês elementos de aprendizagem. Um desses elementos de aprendizagem é o vídeo. Eu optei por narrar o PowerPoint. Então vocês terão, ao longo do curso, enquanto durar esse momento, os PowerPoints narrados. Até então eu compartilhava com vocês apenas o PowerPoint seco no formato de um PDF. Agora eu estou compartilhando o link para um vídeo que eu estou colocando no YouTube, em que eu narro o PowerPoint da aula. Eu já fiz isso para o primeiro tema, que é comunicação. Então, está disponibilizado para vocês o vídeo da comunicação. Significa, insisto, o PowerPoint da aula narrado. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou compartilhar com vocês, progressiva e sucessivamente, os vídeos do PowerPoint narrado. Caso a gente volte ao presencial,
ainda nesse semestre, esperamos que isso aconteça, eu vou tentar continuar narrando o PowerPoint para vocês. Eu vou criar esse hábito para tentar, até o final do curso, entregar para vocês todas as minhas aulas narradas em vídeo no YouTube. Eu acho que nós só temos a ganhar com isso. Você tem uma fonte secundária, além da minha aula, para ter o conteúdo. Então, primeira coisa, eu vou compartilhar. Legal, né, Gabriela? Vamos ver, isso acho que vai ser legal para todos. Eu vou tentar compartilhar com vocês, primeiro, os vídeos com o PowerPoint narrado. Onde eu vou compartilhar? Eu optei por usar o ecossistema do Google. Então, ao invés de ficar fragmentando, eu tenho afinidade tanto com o Zoom quanto com o Hangouts Meet. Nesse momento, estamos usando o Hangouts Meet. Como eu já estava criando a disciplina de vocês no Classroom, que é do Google, optei por ficar nele. Então, eu vou continuar compartilhando material lá, já tinha passado A1, A2 para vocês pelo Classroom, continuarei passando material e compartilhando conteúdo com vocês pelo ecossistema Google, pelo Classroom. Eu vou daqui a pouquinho mostrar como está o Classroom, mas lá você vai ter acesso ao vídeo e ao PPT. Agora, eu particularmente gosto mais. Há um ponto aí que é inegável para o Google, então, Giovana, né, tá falando para ficar no Class, a Rafaela também. Eu tendo a ficar por uma razão simples. O ecossistema do Google, no que diz respeito a um sistema de gestão de aprendizagem, confesso, ele é um pouco tosco. Ele é pouco desenvolvido em face de outros, como, por exemplo, o Moodle. Todavia, a grande vantagem do Google é a experiência de usuário, é a usabilidade. Muito se fala em usabilidade hoje. E o Google tem um ecossistema muito usável. Para mim é muito intuitivo. Óbvio que é questão de preferência, mas eu também prefiro, assim como vocês duas que reportaram aí. Então eu vou ficar por lá. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que as coisas estão dispostas. Eu vou disponibilizar o vídeo lá no Google Class. Com relação ao Socrative, inicialmente eu pensava em usar o nosso momento síncrono para que nós fizéssemos as atividades no Socrative. Qual era meu raciocínio? Vocês receberiam o conteúdo no PowerPoint narrado e no PowerPoint. Assistiriam ao vídeo e nós entraríamos aqui para fazer a atividade juntos. Todavia, tem uma turma que eu tenho 2 aulas por semana, eu já voltei na semana para fazer isso e eu achei que não ficou legal. Eu vou continuar, eu só vou sair do ecossistema Google para usar o Socrative. E eu me justifico. O sistema de testes do Socrative tem algumas funcionalidades que o Google Forms não tem. O Google Forms, que é o sistema de você colocar questões no ambiente do Class, ele é adaptado, é um formulário adaptado, é um formulário de pesquisa que foi adaptado. Então, há algumas coisas que ele ainda não faz. Eu tenho contato com o pessoal do Google, eu conversei com esse pessoal, e eles estão pensando em fazer algumas coisas, inclusive eu passei algumas sugestões para eles. Estão pensando em criar alguns mecanismos que o Socrative tem. Então, voltando aí àquela questão inicial, nós vamos ter Liliane, né? Nós vamos ter que continuar usando o Socrative. Nós já fizemos a experiência em sala de aula e funcionou. Todavia, eu não vou passar para vocês o Socrative para ser feito comigo. Eu vou disponibilizar o teste no Socrative antes do nosso encontro. Então eu espero que antes do nosso encontro, a Rebeca não consegue escutar, alguém mais não consegue escutar. Se alguém tiver com dificuldade para escutar, diga aí. Seu microfone está aberto. Aparentemente, a Camila dizendo que consegue. Giovana. Bom, eu aparentemente estou com tudo disponível aqui. E, é claro, vocês entenderiam se minha internet caísse. Todos nós estamos usando as nossas
conexões, a maioria, pelo menos, a conexão privada, até agora funcionou bem, já é o segundo encontro que eu faço hoje, o primeiro estava mais iluminado, mais claro aqui, mas eu estou agora no segundo, o primeiro fluiu bem. Eu dizia, então, continuando, quem tiver com alguma dificuldade, o vídeo vai estar disponível com áudio, eu espero, daqui a pouco para vocês. Mas eu dizia, então, que eu vou disponibilizar os testes do Socrative antes do nosso encontro. Quando nós viermos para o encontro, eu vou mostrar para vocês como isso vai funcionar hoje. Quando nós viermos para o nosso encontro, eu não irei dar para vocês o tempo para fazer propriamente a questão. Ainda que a gente possa progredir juntos, eu, na verdade, vou mostrar os resultados da resposta que você já tiver dado. Então, eu vou passar o Socrative também com antecedência. Disponibilizarei para que você faça e no nosso encontro nós possamos focar na resolução das questões. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu montei o teste no Socrative em sincronia com os slides da aula. Será a oportunidade para eu retomar os slides e vocês tirarem as dúvidas. Então perceba, o nosso momento síncrono, em que estamos em sincronia, eu prefiro síncrono do que live, porque live dá a ideia que eu estou falando e vocês estão ouvindo, e nós estamos interagindo, ainda que haja interação em texto, em chat, em lives também, mas a nossa interação aqui pode ser de diálogo. Então, quem quiser vir dialogar comigo, está convidado e será muito bem-vindo. De qualquer modo, neste momento em que nós estivermos interagindo, eu pretendo trabalhar a partir das questões do Socrative. É o momento para tirar dúvidas, é o momento para esclarecer pontos obscuros da matéria. Hoje, eu praticamente não vou avançar, como já disse. Eu vou resgatar a nossa apresentação, eu vou entrar um pouquinho no Socrative, e a minha grande preocupação é definir as bases e os pressupostos metodológicos. O que faltou eu concluir com vocês é que eu vou trabalhar com o conceito de educação à distância. Então, eu vou trabalhar com vocês com a perspectiva de disponibilizar elementos de aprendizagem. Alguns elementos de aprendizagem são síncronos, como este. Você pode dialogar comigo. Outros elementos são assíncronos. Não há sincronia. Cada um faz no seu tempo. Cada um assiste ao vídeo no seu tempo. Cada um faz as atividades do Socrative no seu tempo. Se todos passarem pelos elementos de aprendizagem, o curso vai fluir bem. Aí, Rebeca, nós já tivemos, acho que 3 aulas presenciais, né, em que nós trabalhamos com o Socrative. Quem tiver com alguma dificuldade aí, não tiver conseguindo entrar no Socrative, eu sou péssimo para ver e-mail, mas eu vou passar meu e-mail aí. Então, quem tiver com algum problema para entrar no Socrative, eu estou passando meu e-mail, prof.adriano@gmail.com, e se você não conseguir entrar no Socrative para fazer a atividade, eu vou compartilhar na tela a atividade. Não, agora não tem atividade nenhuma, Letícia, eu não disponibilizei agora, espera. Eu vou disponibilizar no Socrative a atividade daqui a pouco. Então, vocês estarão no Google e eu vou deixar aberta a atividade no Socrative quando houver atividade. Nesse momento não há. Nesse momento nós ainda não progredimos na disciplina, então fica tranquila. Então, você manda o e-mail para mim, Rebeca, e eu, assim que conseguir, dou acesso para vocês. Ou para você, né? E para quem mais não estiver conseguindo entrar no Socrative. Então, eu dizia que vou, nesse momento, mostrar para vocês a minha forma de proceder. Eu estou, como falei agora, trabalhando com a ideia de elementos de aprendizagem. Então, cada um de vocês vai ter que andar no seu ritmo.
O grande problema da educação à distância para o aluno chama-se organização. Num dado momento, você não se organiza, você não cria o hábito de percorrer os elementos que não dependem da interação e você se perde. Nós vamos ter um lapso de educação à distância. É inegável, não tem por que esconder isso. E vai exigir de você que ande sozinho. Você vai precisar percorrer algumas trilhas sem estar sincronamente comigo. Tome muito cuidado, se organize. Alguma dúvida a mais, pessoal? Se não, eu vou compartilhar minha tela. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida nesse momento, eu vou sair. Eu não sei se vocês já fizeram o Hangouts com algum outro professor, mas quando eu compartilho a tela, eu coloco, vai aparecer a minha imagem ao lado da tela. Você clica entre as pessoas que estão aí na reunião, na segunda imagem minha que aparecer. Quero só ver as perguntas que surgiram. Fernanda, os testes do Socrative pode disponibilizar no período da manhã, no dia de nossas aulas? Sim, sim, essa é a ideia, Fernanda. Talvez nem só na manhã, eu vou ver se eu deixo, assim que nós chegarmos na fase de avançar, eu vou ver se eu deixo, quem sabe uns 2 ou até 3 dias antes da aula, aberto o Socrative para você entrar e fazer a atividade. Só que normalmente só dá para fazer uma vez. Então você entra, faz e fica esperando a correção comigo. Então eu vou disponibilizar sim. A Rebeca aí, acho que, ai meu Deus, não sei aí, Rebeca, tá lamentando. Depois a gente resolve tudo, fica tranquila. A Rafaela, como ficam as atividades? As atividades quais? A 1, a 2, se for a 1, a 2, continua do mesmo jeito. O que eu acho que pode ter alguma mudança é a D1. A D1 seria presencial e em testes. Talvez nós tenhamos que fazer a D1 de uma outra forma. Mas eu já fiz a D1 com Socrative em sala de aula. Dá para fazer a D1 com Socrative fora de sala de aula. E vocês vão poder consultar, claro. Então vamos ver, se tiver alguma orientação da coordenação, eu passo para vocês. Então, as atividades. O conteúdo irá servir a PowerPoint? É isso aí, Giovana. Eu vou narrar o PowerPoint para vocês. O momento que eu estaria aqui narrando o PowerPoint já vai estar gravado. Eu faria a mesma coisa com vocês. E eu entro para tirar as dúvidas. Então você assiste ao vídeo no momento em que eu estiver falando com vocês, e depois vocês vão tirar as dúvidas no momento em que estivermos juntos. A Luma, como funciona a atividade 1, eu vou falar daqui a pouco da atividade 1 de novo. Hoje é um momento em que a gente entra, imagino que seja a A1, né? A atividade A1. Então, Luma, espera um pouquinho, eu já volto e falo. Hoje vai ter aula no Socrative, eu só vou mostrar como é que vai funcionar. Eu vou colocar uma pergunta que vocês já responderam em sala de aula, só para mostrar como que vai funcionar. Eu insisto, eu estou preocupado, eu sou um pouco metódico, eu estava com a aula totalmente feita para o presencial, eu estou reformatando para essa forma híbrida. E eu estou preocupado hoje em a gente sair daqui com esse vídeo, com tudo consolidado, como serão os nossos procedimentos. Então, essa é a minha maior preocupação. A A1 será entregue por meio digital? Nicolas, já seria, meu caro. Já estava no meu Google Class antes de acontecer isso. Então, continua. Eu vou continuar recebendo A1, A2 e eu não sei a D1 agora por meio digital. Então, não é que vai ser. Continua. Desde o primeiro dia do curso estava já passado para vocês que continua. O bom é que agora eu falo e gravo o que eu falo. E aí eu posso dizer para vocês, olha lá que eu falei no vídeo tal. Então, Nicolas, vai continuar sendo por meio digital. O PowerPoint será via YouTube. Via YouTube. Eu opto por jogar o vídeo
para o YouTube. Não vou eu compartilhar o vídeo com vocês pelo Drive, não vou eu compartilhar o vídeo com vocês por outro meio. Eu vou deixar com quem sabe compartilhar vídeo. Eu vou colocar o PowerPoint narrado numa conta minha do YouTube. Eu tenho alguns canais do YouTube e eu estou reservando um desses canais para colocar a língua portuguesa para juristas, eu estou chamando, para vocês. O que tiver lá é o PowerPoint narrado de vocês. Então, Gabriela, eu vou tentar colocar no YouTube. Giovana, eu acho pouco provável que a nossa aula síncrona vá até 22h40, porque eu quero reservar um tempo para vocês trabalharem com o meu material. O que adianta eu passar conteúdo gravado e eu tomar todo o tempo de vocês com o encontro síncrono? Então, eu acho pouco plausível irmos até 22h40. Aquele terrorismo de eu fazer a chamada com vocês aí, que muitos reclamavam, às 22h30, está sanado nesse momento. Eu até desconfio que alguém aí articulou essa epidemia, com perdão da brincadeira, um momento tão sério, mas para eu não fazer a chamada às 22h30. Então, nesse momento, eu não acredito que as aulas cheguem até 22h40, porque eu espero que assim que eu terminar a minha reunião com vocês, eu vou chamar assim, vocês tenham um momento ainda de aula para poder ler eventuais textos que eu compartilhar. Eu só vou pensar em textos num segundo momento. Eu quero realmente, primeiro, passar os vídeos. Então, você vai ter um tempo para assistir aos vídeos num primeiro momento. Você vai ter um tempo para fazer a atividade do Socrative, ainda no lapso do que viria a ser a sua aula. Então, a minha ideia, Giovana, é não ficar no momento inteiro síncrono com você. Enquanto você estiver assistindo ao vídeo que eu passei, eu vou estar gravando outro vídeo. Eu imagino em levar assim as coisas. Então, quando nós pararmos aqui, eu vou retomar a gravação ou a narração do PowerPoint. Não é um primor, mas eu espero que ajude vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Luma, eu também acho o YouTube, ele tem vários recursos. O YouTube é um canal de compartilhamento de vídeos, né? Então não vou me atrever a fazer alguma coisa diferente. Luma, Gabriela, né? Eu também acho isso. Bom, gente, então, bem-vinda aí a Jade, que acabou de entrar, pelo que eu entendi, né? O vídeo vai estar gravado, você vai ver. Eu vou então dar uma pausa aqui nas perguntas, eu já volto, eu vou sumir um pouquinho e vou compartilhar minha tela. Eu quero mostrar as coisas agora para vocês. Insisto, desculpe a insistência, nesse momento eu estou dando um passo atrás. Eu quero, se vocês lembrarem da minha primeira aula presencial, foi a mesma coisa. Eu preciso perder o primeiro momento, entre aspas, o perder, para a gente combinar como vai dialogar, como vai levar o restante do semestre. Então, nós estamos definindo aqui as nossas estruturas. Aliás, me ocorreu aqui, eu me lembro, que aí no Butantã, há muito tempo atrás, eu tive uma turma que teve o azar de ser minha por 3 anos seguidos. E eu dava aula sexta-feira, no segundo horário da noite. Vocês não calculem o que era um professor, no caso eu, fazer chamada toda sexta-feira por 3 anos, 22h30 da noite. Houve um dia que, por alguma razão misteriosa, falaram para a turma que era meu aniversário, e absolutamente não era. A turma foi muito solícita, já era o segundo ou terceiro ano comigo, levaram um bolo na sala. Quando eu entrei, eu vi o bolo, eu fiquei perplexo, e aí cantaram parabéns, eu falei que não era meu aniversário, dei a aula normalmente, e 22h30, ao invés de fazer chamada, eu dispensei a turma, em homenagem ao erro que eles cometeram. Ora, pois essa turma, no resto do ano, toda sexta-feira em que eu entrava, cantava parabéns para mim. Eles queriam que eu dispensasse mais cedo por conta do parabéns. Claro que eu não dispensei. Bom, eu vou então, dito isso, eu vou sumir um pouquinho e compartilhar a tela com vocês.
Primeira coisa, gente, estou compartilhando a tela. Essa é a disciplina no Google Class. Parte de avisos. Não sei se vocês conseguem postar alguma coisa. Se conseguirem, postem. Eu aqui já compartilhei o vídeo 1, que está no YouTube, tem 22 minutos. É um PowerPoint narrado com 22 minutos. Aqui eu compartilhei o encontro, coloquei os dados do encontro que nós estamos tendo agora. Existem duas formas de você assistir. Se quiser interagir, você entra no Hangouts Meet, e ao mesmo tempo isso está sendo transmitido ao vivo. Estimo que agora haja umas 2 ou 3 milhões de pessoas assistindo ao nosso vídeo. Deve haver uma multidão aí pelo país nos acompanhando. Eu sou um tanto otimista. Então, eu compartilhei o primeiro encontro aqui. Gente, eu não vou fazer isso mais. Olha, isso daqui eu não vou fazer mais. Onde que você vai encontrar os nossos encontros? Com perdão aí do encontrar os encontros, foi mal. Mas onde que você vai achar as nossas reuniões? Na agenda. Entrando na agenda, olha, esse é o nosso encontro. Vai aparecer para vocês só esse. Eu tenho os encontros de todas as salas. Eu vou agendar os encontros da próxima semana. Então aqui você acha os nossos encontros, você acha as nossas reuniões. Os links estão aqui. Então eu não vou compartilhar mais com vocês lá no mural. Segundo ponto, aqui não deveria se chamar atividades. Eu já passei isso lá para o pessoal do Google também. Isso não é atividades. Isso daqui é material e atividades. Porque aqui nós podemos pôr várias coisas, não apenas atividades. Bom, eu reformatei a página de material. Então eu estou colocando em cada página o PowerPoint seco. E quando for o caso, você vai encontrar o PowerPoint sem nada e o link para o vídeo do YouTube. Você clica e vai abrir o vídeo do YouTube. Aqui já estavam as atividades A1 e A2. Vocês vão ver que eu vou tratar hoje da primeira questão da A1. Eu vou retomar o PowerPoint, coisa que eu não farei em todas as aulas e em todos os momentos. E vocês vão perceber que aqui, essa primeira questão da A1 já está tratada. Então eu falo daqui a pouco da A1. Deixa eu ver se tem alguma dúvida por aqui. Agora não adianta cantar parabéns, viu, gente? Porque nós estamos aqui à distância, né? Você pode fingir que está aí me vendo, largar a câmera fechada, o microfone fechado, eu não vou saber. Então você ganhou. Aí também não dá para trazer bolo para mim. Eu saliento, eu sou uma pessoa chata. O bolo de que eu gosto é o Letare, que é um bolo do Mosteiro de São Bento, os monges beneditinos que fazem esse bolo. É uma receita de 1580. Esse é o meu bolo preferido, mas não adianta me dar que eu não vou comer bolo de aluno, vocês envenenam o bolo. Então, vamos ver aqui. A Gabriela tem que. Para achar o que eu estou apresentando, tem que entrar em pessoas e clicar na segunda imagem minha. Tem uma imagem minha que vai estar fechada e a segunda imagem minha que está sendo a tela compartilhada. O vídeo do YouTube e o PowerPoint têm o mesmo conteúdo, Alice. Você perguntou, mas concluiu bem. Então você não precisaria nem ter perguntado, você poderia ter afirmado. O que muda é que eu narrei. Eu esperava compartilhar com vocês só o PowerPoint e, digamos assim, dar aula, narrar o PowerPoint em sala. Como eu não vou ter esse momento de sala, eu vou narrar o PowerPoint e colocar no YouTube. E aí aqui a gente usa de um modo mais produtivo. Aí eu me perdi aqui.
Não, Sodier, a Camila aqui está falando que vai comprar bolo da Sodier, normalmente não me apetece. Aí eu vou fazer chamada 22h45 para vocês. Então vamos, eu sou pobre, viu, gente? Não tem nada de fino, não. Filho de professor, a minha herança foi giz e apagador. Meu pai deixou um apagador e giz para mim. Hoje não tem nem lousa mais com giz. Então eu não pude fazer nada com a minha herança. Eu vou, então, de novo, se vocês entenderam como que é a estrutura do Google Class, eu vou, de novo, compartilhar a tela com vocês, porque agora eu quero voltar rapidamente no PowerPoint, coisa que eu não vou fazer com rotina. Então, estou compartilhando a tela. Não vou propriamente retomar a exposição. Tudo isso nós já falamos, eu já até revi em sala com vocês. Nós praticamente esgotamos o tema da comunicação. Só faltou uma coisinha que está no vídeo, mas que eu vou retomar. Então, a ideia de que comunicação vem de comunis, que é comum. Você vai tornar alguma coisa comum. Nós trabalhamos com o conceito de comunicação enquanto processo. Existe um emissor que transmite uma mensagem para o receptor. A comunicação é o processo de transmissão da mensagem. Então, o emissor transmite a mensagem para o receptor. Nós problematizamos aí nesse vídeo, cujo áudio eu acho que não está sendo compartilhado com vocês, mas a questão de que existe um emissor, uma mensagem, e essa mensagem é transmitida. A mensagem é escrita usando um código. Ora, para que a comunicação possa acontecer, é preciso que emissor e receptor compartilhem, ao menos em parte, o código. Você tem que conhecer o código que está sendo usado, senão não vai haver decodificação, não vai haver comunicação. Portanto, o emissor escolhe um código, ele analisa os canais ou os meios disponíveis para transmitir a mensagem e ele vai compor a mensagem levando esses dois fatores em consideração. Se eu, porventura, quiser fazer um joia para vocês, quiser fazer um sinal de joia, eu vou estar usando um código gestual que exige um meio visual de comunicação. Se por acaso não houver luz, vocês não vão conseguir ver o meu gesto. Eu vou ter escolhido um canal inadequado para transmitir a mensagem, ou eu vou ter composto uma mensagem usando um código inócuo. Quando eu vou compor a mensagem, eu tenho que olhar o código, o meio, para ver que tipo de mensagem eu vou poder compor que seja efetivamente suscetível de ser transmitida. Então, a comunicação é a transmissão da mensagem que chega a um receptor que tem, ao menos em parte, um código compartilhado com o emissor. Se nós estamos falando, por exemplo, de linguagem jurídica e temos como emissor um professor de direito que vai dar aula para alunos de segundo ano, como é o caso de vocês, esse professor não pode usar o nível avançado da linguagem jurídica. Ele tem que usar, talvez, o nível básico da linguagem jurídica. Se ele usar o nível avançado da linguagem jurídica, talvez vocês não consigam entender a aula desse professor. Bom, nós definimos a comunicação como um processo. Então, se houver a transmissão da mensagem e a decodificação, houve a comunicação. E tudo isso acontece em um contexto, em um ambiente. Veja, o que eu já fiz com vocês, e já está no vídeo. Eu já defini emissor, receptor, código, mensagem, meio e contexto. O emissor é aquele que compõe a mensagem e transmite. O receptor recebe e decodifica. O código, ele faz uma
transformação. O código faz uma metamorfose. Aquela ideia, aquele sentimento que está dentro da cabeça do emissor não é compartilhável, não é comunicável, não é suscetível de ser tornado comum. Para que ele possa comunicar, ele precisa de algo que transforme o que está dentro dele em alguma coisa compartilhável. Por exemplo, ele tem ideias, sentimentos. Para essa pessoa transmitir as ideias e os sentimentos, ela precisará usar um código como a língua. Então, o código transforma a mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem é a sequência do código. É o conjunto dos sinais do código combinados. Mas a mensagem tem uma coisa a mais. Por exemplo, se você usa a língua portuguesa, que é um código, você vai transmitir uma mensagem. Você une as palavras da língua portuguesa com a expectativa de dar um significado a elas. Então, a mensagem é o código que está usado de forma a transmitir um significado. Quando você vai fazer uma resposta na tua prova, você usa as palavras e combina as palavras para transmitir um significado para o professor, que deve corresponder à pergunta. Ainda, a transmissão ocorre por um canal. O que é o canal? Hoje a gente usa muito esse termo, meio ou canal, o meio de comunicação ou canal. Só que a gente usa com uma expressão que está correta, que é a conexão. Imagine pessoas falando no celular, uma pessoa quer mandar mensagem a outra. Para que ela mande a mensagem, é preciso que haja conexão. Se não houver conexão, não há canal. E sem canal, não há comunicação. Toda a comunicação acontece num contexto, acontece num ambiente. O que me interessa do contexto ou do ambiente é especificamente os valores culturais, os espaços que são compartilhados, as referências, portanto, que podem interferir no processo de comunicação. Bom, qualquer perturbação à comunicação chama-se ruído. Normalmente, nós chamamos de ruído aquela interferência sonora que atrapalha o processo de comunicação. Tá certo, isso é um ruído. Mas não apenas isso. Qualquer coisa que atrapalhe o processo de comunicação é um ruído. Eu comentei com vocês que eu comprei um livro uma vez no sebo, um livro que eu procurava muito, e esse livro veio com páginas em branco. Ora, isso atrapalhou a minha comunicação com o autor. Foi um ruído. O ruído pode atrapalhar a emissão, a recepção, o ruído pode ser o mau uso do código, ele pode perturbar a visualização da mensagem, ou ele pode ser um barulho que atrapalha a mensagem. O ruído pode também ser uma má conexão, um problema de conexão, de canal ou de meio, e o ruído pode ser simplesmente uma falta de compreensão dos valores culturais que são típicos do contexto. Gente, eu vou sair para voltar aí para a sala com vocês. Então, nesse momento, nós devemos estar em sintonia. Eu parei nesse ponto na sala de aula. Eu tenho mais 1 ou 2 slides, mas eu fechei esse ponto. E por que eu voltei a ele? Deixa eu ver aqui. A linguagem faz parte da mensagem e tem um universo isolado, por exemplo, a linguagem jurídica. A linguagem é o código. A linguagem é o código. A linguagem jurídica é um código. A língua portuguesa é um código. O código Morse é um código. O código binário nos meios digitais é um código. Então, a linguagem é um código. Língua portuguesa, palavras e gramática. Isso é o código. Quando você usa palavras respeitando as regras da gramática para fazer um texto, o texto é a mensagem. O texto tem um sentido, o texto tem um significado. Vamos pensar no direito. A linguagem jurídica é o código. Eu vou falar dela já já e vou falar um pouquinho durante o curso, é inevitável. A linguagem jurídica é o código. Quando você faz uma petição inicial, é o texto.
Você escreveu a petição inicial usando o código. Qual é o código? A linguagem jurídica. Tudo bem? Então, Jade, a linguagem é um tipo de código. Para ficar especificamente na tua última questão, qual a diferença do código e da linguagem? Existem vários tipos de código, mas a linguagem é um tipo de código. Nesse momento, eu vou voltar para a apresentação, porque eu quero ir para o último slide, que é o que trata de uma questão similar à da A1. Saio de novo e vou compartilhar a tela. Olha, salvo engano, nós não chegamos até aí em sala de aula, e na A1 eu pergunto para vocês quais são os elementos do processo de comunicação de uma lei. Aqui, a pergunta é da sentença. Eu quero, então, trabalhar essa questão. Primeiro, elementos do processo de comunicação. Segundo, sentença. Quais são os elementos do processo de comunicação? São aqueles de que falamos há pouco. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Bom, no que diz respeito a uma sentença, a sentença é uma decisão. Existe um conflito. Esse conflito chega aos tribunais. A sentença é a decisão que encerra o conflito. É a decisão que tenta resolver ou impor uma resolução ao conflito. Quem decide? Quem profere a sentença? O juiz. O juiz é o emissor da sentença. Por que o juiz é o emissor da sentença? Porque o juiz analisa o conflito, ele ouve as partes, os fundamentos dos pedidos, ele analisa os fatos e, a partir daí, ele decide e profere a sentença. Ele comunica a sentença às partes. Então, o juiz é o emissor da sentença, porque é ele que vai produzir a sentença. A sentença em si é um texto. Ela é, portanto, uma mensagem. A sentença é a mensagem cujo texto comunica aos conflitantes a decisão do juiz. Então, a sentença é uma mensagem que é comunicada pelo juiz. Qual é o código que o juiz usa para compor a sentença? A sentença é escrita com o código chamado linguagem jurídica. O que é a linguagem jurídica? Ela é uma soma de dois elementos: a norma culta da língua portuguesa e termos técnicos do direito. Vocês estão aprendendo termos técnicos do direito. E com isso, como vocês já conhecem parte da linguagem da língua portuguesa, vocês estão aprendendo a linguagem jurídica. O juiz escreve o texto da sentença usando termos técnicos do direito e palavras da língua portuguesa. Então, o código usado para a escritura ou a comunicação da sentença, que é a mensagem, é a linguagem jurídica. Emissor é o juiz. O código é a linguagem jurídica. A mensagem é a sentença. Qual é o canal? Como que o juiz comunica a sentença? Rotineiramente, a gente pode pensar em duas formas de comunicação da sentença. A primeira forma é oral, a segunda forma é escrita. Se o juiz fala na audiência, ele profere na audiência a sentença, ele está, então, usando um recurso oral.
Ele está ligando a sua mensagem ao receptor pelo canal sonoro. Se o juiz escreve a sua decisão, ele está ligando pelo canal visual as suas palavras ao receptor. Nesse caso, ele publica usualmente a sentença no Diário Oficial. E mesmo que ele profira a sentença em audiência, usualmente ela também será publicada no Diário Oficial. Portanto, o Diário Oficial é o canal mais comum, é o canal mais usual pelo qual o juiz comunica a sua sentença. Repetindo, o emissor é o juiz, a mensagem é a sentença, o canal é o canal sonoro ou visual, então a sentença pode ser oral ou visual, o código é a linguagem jurídica e precisamos falar também do receptor. Só que o receptor é complexo. Quando pensamos numa sentença, primeiro, ela se dirige ao autor e ao réu. O autor e o réu estão em conflito e o juiz profere a sentença para resolver o conflito e comunica para as partes, que são autor e réu, qual foi a sua decisão. Todavia, a sentença é escrita em linguagem jurídica. Nem sempre autor e réu dominam a linguagem jurídica. Então, o juiz também comunica a sua sentença para o advogado do autor e o advogado do réu. Eles talvez tomem ciência da sentença antes mesmo do que as partes. E ainda, eu não posso ignorar que a sentença é pública. Ela é comunicada para toda a sociedade. Ela é comunicada para os cidadãos. Muitas sentenças são proferidas pensando no exemplo que elas vão dar para as outras pessoas não envolvidas no conflito. Eu posso pensar também no direito penal. Ora, uma sentença é proferida e ela serve de exemplo para tentar evitar que outros se comportem daquela forma. Estou voltando para a sala. Olha, é mais ou menos assim que eu quero que vocês analisem a primeira questão da A1. Então, ao invés de falar da sentença, vocês vão falar da lei. Eu não falei de uma sentença. Eu poderia ter trazido exemplos, mas eu não o fiz. A A1 segue a mesma estrutura das outras disciplinas. Eu teria liberdade, mas eu mantive a mesma estrutura. Então, ela é em grupo, 2 ou 3 alunos, e vocês têm mais ou menos uma página. Eu vou ver se eu limito em uma página para que vocês respondam a primeira e respondam a segunda pergunta. Se vocês olharem lá no Google Class, eu defini os critérios de correção seguindo os critérios estabelecidos pelo curso. Então está tudo definido lá no Classroom. A última coisa que eu queria fazer nesse nosso encontro é mostrar para vocês um pouquinho de como que eu vou trabalhar com o Socrative. Deixa eu ver aqui. Uma página é pouco, né, Jade? Só que é uma pergunta objetiva. O que eu quero que você faça? Quem é o emissor, por quê? Quem é o receptor, por quê? Muito objetivamente. Vamos ver aí, eu vou limitar 1 ou 2 páginas, de repente. Não. Desculpe, Jade, é uma página de resposta. Bibliografia, citação, anexo, não conta. Então, menos mal aí. Nome dos componentes do grupo, cabeçalho, isso não conta. Uma página de resposta. Então, é uma página seca de resposta. Tudo bem? Você continua reclamando, né? Eu vou pensar nisso, mas eu não sei, pelo tipo de pergunta, me parece que tá bom. Não, aí página, frente e verso, Melissa, é a chamada folha. A folha tem 2 páginas, frente e verso. A página frente e verso, só se você dobrar ela, eu não sei. Porque cada parte da folha é a página. Mas a gente combina isso tudo aí direitinho. Eu vou escrever lá no Google Class
para vocês, que estão tentando me enrolar aqui, sobretudo. Eu vou, pela última vez, compartilhar a tela para mostrar o que nós vamos fazer com o Socrative. Então, aqui é o Socrative de vocês. A turma de vocês é DIR2ANBUA. É para vocês usarem isso para entrar no Socrative. Eu não compartilhei nenhum teste para vocês. Eu vou compartilhar agora, mas só para mostrar. Então, eu vou compartilhar um dos testes que eu tenho aqui. É um teste que vocês já fizeram. No caso, eu vou estar abrindo as respostas de vocês. Eu vou aqui aleatoriamente lá para uma das últimas perguntas. Vou aqui na penúltima pergunta. Então, vocês já teriam feito essa pergunta, mas eu voltaria à correção. Nós já teríamos os resultados. Essa pergunta tem aí uma anedota que eu trouxe, eu também reproduzi no texto, perdão, no PowerPoint narrado. Eu vejo que tem 5 pessoas aí respondendo, mas eu vou sempre projetar aqui a pergunta e fazer o comentário, e aí eu vou me deter mais ou menos tempo, conforme o índice de erro da turma tenha sido maior ou menor. A turma é DIR2ANBUA. Então há uma briga, marido e mulher estão sem se falar. Eles se comunicam, trocando bilhetes. Ele passa um bilhete para ela: acorde-me 7 horas da manhã. No dia seguinte ele acorda 11 horas. Bravo, ela não me acordou, e aí ele olha para o lado da cama e vê um bilhetinho dela. São 7 horas. Levanta, vagabundo. Quem é o emissor desse bilhete? A mulher. Quem é o receptor do bilhete? O homem. O bilhete é a mensagem. O código é a língua portuguesa. Qual é o canal? Aqui temos o problema. Ele esperava que ela usasse um canal sonoro, ou ele esperava que ela usasse um canal tátil. Ele esperava que a esposa dissesse com palavras, com verbos, o verbo no sentido de palavras, que ela dissesse verbalmente, oralmente, melhor dizendo, que ela dissesse: acorda, são 7 horas. Ou ele esperava que, usando gestos, ela o chacoalhasse, ela o cutucasse, ela fizesse algum gesto para acordá-lo. Todavia, o problema, ela optou por usar um canal visual, a escrita. Para quem está dormindo, esse tipo de comunicação é inócuo. Não adianta usar o canal visual, ele não vai acordar. E foi o que aconteceu. Então, a maioria, como vocês podem ver, acertou. Houve erros. O grande problema está no canal. Ela não escolheu um canal que fosse tornar o processo de comunicação efetivo. Isso causou o problema. Gente, vou voltando. É desse jeito que nós vamos trabalhar com o Socrative. Eu vou trabalhar com os resultados. Eu prefiro o Socrative porque dá para eu ver os resultados de uma forma mais eficiente que no Google. Lá ele gera uma planilha do Excel, uma planilha do Google, que é muito legal, mas que não me permite visualizar as questões para corrigir e comentar como no Socrative. Por isso a minha opção de usar essa ferramenta.
nós vamos trabalhar mais ou menos do jeito que trabalhamos hoje, com menos tempo dedicado ao PowerPoint e mais tempo dedicado ao Socrative. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer alguma consideração? Se ninguém tiver nada para falar, eu vou começar os procedimentos para encerrar a aula. Não vai ter chamada, né, professor? Olha, eu ainda não... Houve uma reunião de coordenação, eu não me lembro disso ter sido discutido, eu não recebi nenhuma orientação expressa ainda nesse sentido, eu prefiro considerar que vocês estão participando, eu vou deixar o vídeo gravado. Então, até agora, não tem nenhuma orientação de chamada. Se houver orientação de chamada, eu passo para vocês. O problema é que nós temos que lidar com pessoas que não têm acesso à internet, nós temos que respeitar o acesso de todos. E aí eu me sinto mal por fazer chamada, contratualmente eu posso fazer a chamada 22h30, se vocês me entenderam. Talvez contratualmente não, embora o MEC tenha regularizado essa situação em caráter excepcional. Aí eu não entendi aqui, Giovana. O conteúdo aqui... Eu não entendi o que é para estudar. Com relação à matéria, tem um vídeo que eu passei para vocês. Júlia, passa aí, eu coloquei meu e-mail lá em cima, prof.adriano@gmail. Eu não fui adriano@gmail porque eu era besta, achava que não podia ter e-mail assim. Passa o e-mail para mim, que eu vou tentar dedicar um tempo para ler meus e-mails, coisa que raramente eu faço. Gabriela está dizendo aqui, a gente vai responder as perguntas no Socrative, assiste a aula no YouTube e depois vem aqui esclarecer dúvidas. É isso, é isso. Eu só não sei qual a ordem do que você vai fazer primeiro. Vídeo, Socrative. Aí é teu critério. Eu assistiria talvez primeiro ao vídeo, daqui a pouco, se sobrar tempo, eu vou compartilhar textos complementares, facultativos. Mas, por hora, eu estou focado em gravar os vídeos para vocês e aí a gente vem aqui esclarecer dúvidas. É isso que eu espero, Gabriela. Eu acho que vai ficar legal se for assim, só que eu vou esclarecer dúvidas pontuando em cima das questões, não vai ficar uma coisa vaga. Ah, que dúvida você tem? E aí pode ser que ninguém traga dúvida. Tudo vai estar no Classroom, é isso aí, Luma. É isso aí. Bom, se tiver mais alguma coisa, gente, eu estou aqui esperando. A primeira coisa que eu vou fazer para começar a encerrar a nossa reunião é parar o stream. Então, o pessoal que estava nos assistindo, a multidão que estava nos assistindo já não está mais assistindo. E agora eu vou encerrar a gravação.